Atacante, exatamente, o africano Lassina Traoré, que é atualmente do Shakhtar, inclusive foi o José Boto que o levou para o Shakhtar na ocasião. Então já é um jogador que ele gosta. É um jogador que ele gosta, então são dois nomes que estão sim na mira do José Boto, da diretoria do Flamengo, e aí ele vai começar os contatos, consultas, e é isso, são dois jogadores que estão na mira do setor ofensivo. Então, rubro-negra, é informação urgente. Flamengo mira 2 contratações para reforçar o ataque. A primeira, jogador do Shakhtar, Traoré, e a segunda, Roberto Firmino. Vocês vão ver aqui agora o que o Vene Casagrande acabou de falar. O José Boto já chega no Flamengo com essa missão de contratar jogadores para ser substituto de Gabigol. E esse Traoré é prioridade ao lado do Roberto Firmino. Fica até o final do vídeo. Esse vídeo aqui está repleto de informações especializadas no Mercadão da Bola do Mengão. Já chega se inscrevendo no canal. Vamos ajudar o canal, nação, a bater a meta de 100 mil inscritos. Outro com o apoio de vocês. Deixa o like. Agora vocês vão ver aqui agora que o grande Vene Casagrande falou sobre as últimas notícias do Mengão. Pessoal, uma olhada. E ele falando sobre o Davi Luiz. A gente não escutou a pergunta? Na terceira palavra que o homem falou, ele me olhou e disse: Davi Luiz. Ele foi preciso. Acho que sobre a polêmica, né? Que o Davi Luiz tinha dito que soube pela imprensa. Vamos escutar? Né? Boa tarde, Flávio Vene Casagrande. Boa tarde. Eu já quero também saber da relação antes do Flamengo de Davi Luiz com José Boto. Existe essa relação? Eles já viveram profissionalmente muito, inclusive ele teve uma... Ele foi quem achou o Davi Luiz, Davi Luiz. Vamos escutar o que o Davi Luiz falou pela primeira vez após a saída do Flamengo e revelou estar magoado com a diretoria. Cadê? Ainda bem que a gente tem Instagram, né? Fiquei sabendo ali pelo Instagram, eu tinha um acordo verbalizado já com a antiga diretoria. Talvez seja a única vírgula de chateação que eu tenha da minha passagem no Flamengo. Porque o que eu sempre prezei foi por esse legado humano de ser muito franco, de ser leal, de falar com todo mundo de uma maneira muito direta. Vene, que tchá-tchá-tchá, hein, Vene? Pra agitar nosso final de ano. Põe aí na nossa tela o nosso Twitter, hashtag SBT Esporte Rio, tá aí na tela. Assim você conversa com a gente, @SBT Rio. Aliás, vou falar em rede social, o meu amigo Clóvis Monteiro, nosso colega aqui do SBT, também lá da Super Rádio de Tupi, ele abriu uma votação lá no Instagram dele. Qual? Aí tem lá, quem foi o melhor apresentador esportivo de 2024? Aí a mamãe tá lá, hein, gente? Opa! Meu querido Alex Escobar, né, um grande cara, e o querido também da Band GV. É só você chegar lá no Instagram do Clóvis Monteiro e votar. Em quem que vocês vão votar? Fernanda. Ai, gente, vocês vai votar, Flávio? Claro, respeito aos demais companheiros GV. Grandes caras. Grandes concorrentes. Inclusive GV de Niterói também, mas GV, foi mal. Fernandinha Maia. Que turma boa. Bota lá no nosso querido Dá pra vocês não dá não. Eles botaram várias outras votações. A gente tem essa também do esporte. Vene, voltando aqui pro assunto, o Davi Luiz disse que não foi informado, ficou sabendo pelo Instagram a saída dele. E o José Boto a gente acabou de ver ao vivo, né? Alguém fez uma pergunta sobre o Davi Luiz. Que confusão foi essa, Vene? Bom, Fernandinha, a gente precisa fazer umas 2 análises em relação a esse assunto. Dizer que o Flamengo não comunicou que não renovaria com o jogador, talvez seja uma mentira. Porque o empresário do jogador, Júlio Taran, ele foi comunicado pela atual gestão, a gestão do BAP, que o contrato não seria renovado. Aí, se o Júlio Taran avisou o Davi Luiz ou não, é uma outra história, e se ele ficou sabendo pelo Instagram, é um erro. Vene, você acha certo isso? Eu, particularmente, se eu fosse dirigente do Flamengo, por tudo que o Davi Luiz viveu no Flamengo durante 3 anos e meio, eu ligaria diretamente para o Davi Luiz. Mas a gente precisa fazer uma análise verdadeira da situação. O empresário do atleta foi comunicado, então ele foi avisado sim que não teria renovação de contrato. Agora, se ele ficou sabendo pelo Instagram, eu considero um erro da diretoria, porque eu acho que a diretoria, por questão de respeito, poderia ter ligado diretamente para o Davi Luiz, ter comunicado: ó, Davi Luiz, muito obrigado por tudo que você fez pelo Flamengo, por todos os serviços prestados. E aí eu faria isso. Mas dizer que ele não foi avisado ou que o empresário não foi avisado é uma mentira. E então, se o Davi Luiz está garantido que ele ficou sabendo pelo Instagram, foi um erro do Flamengo, no meu ponto de vista, porque poderia ter ligado diretamente para o Davi Luiz, e foi um erro do empresário, porque o empresário deveria ter comunicado ao Davi Luiz que ele não ficaria no Flamengo. Mas será que talvez às vezes pelo tipo
eu entendo você, eu acho também que poderia ter ligado diretamente pro Davi. Porque na hora de trazer, geralmente eles falam com o empresário, tudo bem. Mas se o cara tá fazendo um jogo duro, eles ligam pro cara pra tentar convencer, não ligam? Ligam. Então, eu acho que realmente poderiam telefonar pro Davi. Mas a gente também entende que pra tudo na vida não tem um padrão, né? Às vezes é um tipo de relacionamento. Eu posso só finalizar minha linha de raciocínio? Desculpa, eu achei um erro o Davi Luiz expor isso publicamente. Você achou? Eu achei um erro. Acho que, assim, fazendo uma analogia, é igual quando termina um relacionamento, você fica falando mal de uma outra pessoa. Qual a necessidade dele fazer isso? De verdade mesmo. Ele já havia publicado um vídeo em suas redes sociais, fazendo um agradecimento, inclusive um vídeo maravilhoso, de arrepiar a forma como ele se despede do Flamengo. Mas o que mudou ele vir publicamente e falar isso? Pra gente é ótimo, tá? Eu particularmente adorei como jornalista, porque gera assunto, gera debate, a gente discute isso aqui. Agora, no ponto de vista do torcedor, da diretoria e até mesmo da Davi Luiz, mudou alguma coisa? Ele falar isso? Ele expor esse tipo de situação? Não. E só um detalhe, que isso é informação, tá? Só para finalizar e o Flavinho comentar o assunto, o post nas redes sociais foi feito ainda pela atual gestão. O próprio VP de Comunicação e Marketing da gestão do BAP veio publicamente dizer: até o dia 31 de dezembro nós não estamos fazendo nada nas redes sociais. Ainda é tudo feito pela atual gestão do Rodolfo Landim. E toda a comunicação do Sim, Flamengo. exatamente. Né? Agora, o que eu tava querendo dizer aquela hora, Vini, não sei se você concorda também. A gente viu uma fala do José Boto que você trouxe, que ele foi o cara que encontrou, que mostrou o Davi Luiz pro mundo do futebol. Ou seja, teve aí em algum momento uma relação positiva e importante entre o Davi Luiz e o José Boto. E o José Boto diz ali, eu não sei se eu entendi mal, o Davi Luiz com a sua gente me mandou uma mensagem. Ou seja, alguém, né? Vocês entenderam Júlio isso também? Tarão, o empresário dele. Alguém mandou uma mensagem. Né? Talvez até seja até um próprio comportamento do Davi. Ele, por exemplo, eu tô trazendo um exemplo. O José Boto, ele pode não ser amigo do cara, mas o cara tem uma história ali com ele profissional. E alguém mandou uma mensagem via Davi Luiz. Então, talvez, se ele já tem esse tipo de condução, o Flamengo entendeu que a condução para falar com ele seria o empresário dele. Eu tô trazendo elementos e dando opinião. Olha, o Davi Luiz, ele é conhecido por, ao longo da carreira, ser um cara correto, um cara honesto, não tem nenhuma polêmica, nada de indisciplina com o nome do Davi Luiz. Pelo contrário, é um cara líder e um cara que sempre vem falar com a imprensa, sempre com muita educação, muita clareza. Então, eu não acho que o Davi Luiz está mentindo, está inventando uma história para atacar a antiga diretoria. Tem coisas que é natural acontecer da imprensa, de vazarem, né, situações que ele não vai ficar, às vezes não por maldade, não por erro de ninguém exatamente. A coisa acontece, acaba vazando e acaba saindo numa rede social. O Davi Luiz tem o direito dele de ficar chateado, ele gostaria, né, como ele tem, essa classe é um cara, um cavaleiro, um cara todo digno, gostaria também que fosse uma saída um pouco mais carinhosa, digamos assim. Acho que ele gostaria, pelo que fez no Flamengo, pelo comportamento que ele tem, que viessem os dirigentes, um papo com ele aberto e deixasse claro isso. Ele não gostou da forma como saiu, sabendo pelas redes sociais. Não vejo nenhum grande vilão nessa história, não. Nem o Davi Luiz não acredita estar inventando história, nem por parte do Flamengo, talvez uma situação da diretoria, aguardar a nova diretoria para tomar a decisão se fica ou não fica. Ficou alguma coisa estranha nesse meio, mas não vejo nenhum vilão. O que me chamou a atenção, fugiu um pouquinho, mas eu lembrava que o Marcos Braz tinha um comportamento, né, de negociar diretamente com o jogador. E o Boto veio agora dizendo que ele procura o staff do jogador, não vai diretamente nele. A gente já viu uma mudança bem diferente, né, bem oposta de comportamento entre o cara que agora vai sair para contratar jogadores para o Flamengo. É muito mais profissional, né, se a gente for parar e analisar. Deixa eu fazer um teste aqui. O diretor José Boto... Vocês vão fazer isso em 2025 inteiro? Não. Ou 3 anos, no próximo triênio? Eu quero perguntar aqui de forma, assim, bem sincera. Toda vez que a gente falar José Boto... Responderam, Fernanda. Tá bom. Tá rindo, né, Vene Casagrande? Tá rindo. Mas eu acho que o Vene foi implacável aí no comentário dele. Avisaram o empresário, isso é uma informação do Vene, né? E também o Davi não tá mentindo, porque ninguém avisou ele. E aí, ele se gostaria foi um erro ali de ter deles, sido avisado diretamente. Não O direito tem o que dele. fazer. Né? E se você tem a questão também do Davi também ter se sentido chateado, poxa, eu queria um telefonema, ou uma ter forma sido... diferente. Então, acho que às vezes uma falhinha ali de comunicação... Acho que foi falha de comunicação, você foi perfeito. Você já resolveria esse problema.
A gente já vai falar já do ex-treinador do Botafogo. Ai. Do Não deu, Botafogo. né? Ai, gente. Aí sabe o que acontece? Essa doeu. Aí sabe o que acontece comigo? Aí vem a Babalu em mim. Lembra da Babalu? O Vene Casagrande. Ai, para. Garoto, fala do menino que quer o Flamengo, que é um menino aí. Quem O é menino é o seguinte, Fala o jogador pra mim. É atacante, atacante ele? isso é exatamente, o africano Lassina Traoré, que é atualmente do Shakhtar, inclusive foi o José Boto que o levou pro Shakhtar na ocasião. Então já é um jogador que ele gosta. É um jogador né? que ele gosta, mas assim, não tem nenhuma negociação em andamento, isso precisa ser ressaltado. Ele teve uma grave lesão recentemente e aí o José Boto vai analisar como é que tá a questão física dele, até porque na frente dele tem um outro jogador pro setor ofensivo, Firmino, que a gente já conhece muito bem, jogador de seleção brasileira, 33 anos, está no mundo árabe. Pioneiro nas lentes de contato dos dentes. Nossa, Uma boa informação. Bom trazer essa informação, porque quando ele coloca, ninguém tinha e todo mundo ficava. Sei quê. Agora todo mundo tem. Exatamente. Tô errada ou não tô Não, errada? tá certinha. Exatamente. Certinha. Mas a questão do Firmino envolve um lado mais complexo, que é o lado financeiro. Aí precisa entender se o clube árabe aceita liberá-lo. No lado do Traoré, o Shakhtar já topa emprestar, mas aí precisa analisar a parte física do atacante. Então são dois nomes que estão sim na mira do José Boto, da diretoria do Flamengo, e aí ele vai começar os Coitado do contatos, Jacaré. consultas, e é isso, são dois jogadores que estão na mira do setor ofensivo. Eu tento falar sério, mas os caras não deixam. Aí, sabe qual é o problema? Você falou o nome José Boto, Boto. 5 vezes. Aí 5 vezes eles botaram um golfinho, que não é um boto, tá? Que tem Tá, diferença. Exatamente. Eu não sei no som, se tem diferença no som. Deve ter. Aí que nem o Vene traz um drone aqui, vem um barulho de helicóptero, mas o povo já acostumou, né? Aí você vai. Você vai começar a falar do Boto, vai querer cortar, botar na tua rede social, que o canal dele é sério. o canal dele não é igual a gente aqui, não. Eu começo a lembrar de uma imagem que tá viralizando nas redes sociais, um Boto rosa com a camisa do Flamengo. O Boto chegou. É, nação rubro-negra, o mercadão da bola está aquecendo no Mengão. Atacante Traoré virou referência. O Flamengo quer, José Boto quer a contratação desse jogador. Fui atrás de informações sobre esse atleta. É um jogador assim, muito bom de bola, fazer gols de gols, faz muito gols, defende muito bem, faz a parede, serve muito bem seus companheiros. Então uma contratação muito interessante. Eu aprovo e aprovo muito a contratação do Traoré do Mengão para a próxima temporada. E o Roberto Firmino, precisa saber se realmente ele quer sair lá da Arábia Saudita, deixar essa fortuna de lá de 10 milhões de reais por mês a Nação Rubro-Negra. O jogador, Roberto Firmino, ele foi lá para a Arábia Saudita, acabou de chegar lá para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Se o Flamengo conseguir seduzir esse jogador, fazer com que ele largue essa fortuna e volte para o futebol brasileiro, tem que bater palma. Essa que é a verdade. Tem que bater palma. Então, assim, é a missão do José Boto. Se conseguir trazer o Roberto Firmino, tem que bater palma para esse português. Só que a prioridade nesse momento é esse Traoré. Eu quero saber de vocês. Vocês gostaram dessa informação? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Se inscreva no canal, deixa o like. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.